respeito aos que já se encontram aqui, nós somos já 161. Vamos começar a cumprimentar a todas e a todos. Essa live, diferentemente daquelas que fizemos em 2022, quando tivemos aquelas duas greves, não se destina só aos professores, destina-se a todos os trabalhadores angolanos que se revêem na reivindicação. Portanto, é uma live de todos para todos, porque amanhã temos que dar uma lição ao governo, para que o governo aprenda a respeitar os trabalhadores desse país, os sofredores trabalhadores deste país. Espero que o som esteja ótimo, que todos nos estejam a ouvir. Como disse, para aqueles que estiveram aqui desde o início, nós vamos tratar de ser uma live curta, até mesmo para poupar o saldo de dados dos colegas, mas vamos tratar de apresentar esclarecimentos. E nós vamos começar exatamente por fazer o ponto de situação do caminho que nos trouxe até aqui. Vou sim me referir a isso, não se preocupem, colegas. Vou fazer primeiro o ponto de situação, de como e onde começamos, o que tem acontecido nas negociações, e vamos fazer um breve comentário também sobre as declarações do secretário para a Informação do Biro Político do Comitê Central do MPLA, feitas ontem na conferência de imprensa. Não se preocupem, vamos passar por tudo isso. Bom, depois de muito tempo a caminhar de forma solitária, o movimento sindical angolano, composto pelas três centrais, decidiu então unir-se para fazer uma luta comum. E aí então, depois de várias reuniões, elaboramos um caderno reivindicativo que não queríamos que fosse um caderno reivindicativo elástico, ou seja, um caderno reivindicativo extenso. Queríamos que fosse um caderno reivindicativo curto, mas que espelhasse as principais preocupações dos trabalhadores neste país. Reparem, no dia 5 de setembro de 2023, o caderno reivindicativo foi entregue ao titular do Poder Executivo. Reparem, colegas, nós acautelamos tudo, até mesmo aconselhado por vós. Naquela altura, o Orçamento Geral do Estado estava em execução. O Orçamento Geral do Estado ainda não tinha sido entregue à Assembleia Nacional. E, portanto, nós entregamos o caderno reivindicativo ao titular do Poder Executivo para que as questões constantes nele fossem já cauteladas em sede do Orçamento Geral do Estado. Isso para esbater aquela argumentação de que não, o orçamento já está aprovado. Nós remetemos o caderno muito antes do caderno, melhor, do Orçamento Geral do Estado ir à Assembleia Nacional. Estava em execução. Este caderno, com 7 pontos, acabou por ser respondido pelo governo apenas no dia 22 de dezembro. Reparem, setembro, outubro, novembro, dezembro, em desrespeito aos parceiros do governo, que somos nós, os sindicatos, que representamos os milhares de trabalhadores deste país. A lei da greve diz que quando a entidade sindical ou os trabalhadores unidos entregam um caderno reivindicativo, o empregador, a entidade empregadora, tem apenas 5 dias para o responder por escrito. Se o empregador, a entidade empregadora, a entidade patronal entender que necessita de mais dias, tem de dar nota disso aos trabalhadores. O governo não fez isso, de forma muito arrogante. Quando o governo percebeu que já pairava no ar o espectro da greve, o governo fez-nos chegar um documento com o título Posicionamento do Governo sobre a greve, sobre o caderno reivindicativo das 3 centrais. 6 dias depois começamos as negociações diretas. Portanto, a primeira reunião, onde estiveram 3 ministras, a ministra do Trabalho, não é? do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, a doutora Teresa Rodrigues Dias, foi indigitada pelo presidente João Lourenço para negociar diretamente com os representantes dos trabalhadores.
Estiveram lá outras duas ministras, a ministra da Educação e a ministra da Saúde, e vários secretários de Estado de vários departamentos ministeriais do Executivo, cujos assuntos estão contidos no caderno reivindicativo. Ali, então, decidimos que o modelo de negociação não fosse aquele que o governo pretendia. O governo, o que fez naquele dia? Projetou na tela, não é? E apresentou, e leu, não é? Através do Dr. Stott, o diretor nacional do Rendimento do Trabalho, o documento que já nos tinha apresentado no dia 22. Nós dissemos não. A discussão tem de ser ponto por ponto. E essa discussão ponto por ponto teve início então no dia 10 de fevereiro. Reparem, dia 28 de dezembro estávamos às portas do ano novo. Aí as reuniões foram mais técnicas da parte do governo. Quem coordena a equipa técnica é o Dr. Pedro Felipe, o secretário de Estado do Trabalho. Entretanto, nós acabaríamos por abandonar aquele encontro, porque o primeiro ponto acabou por não ser satisfeito. E qual é o primeiro ponto, colegas? O primeiro ponto do caderno, para quem ainda não visitou o caderno, convidamos a revisitar, é o que fala do reajuste do salário em toda a função pública na ordem dos 250%. Ou seja, duplicar o nosso salário e metade. O governo disse que não era possível, só podia implementar aqueles 5% que já estavam previstos no orçamento, porque se o governo atendesse a essa reivindicação, então o dinheiro do Tesouro serviria apenas para pagar salários e mais nada, já não haveria outros projetos. Bom, dentro de nós pensamos, eles não pensam nisso quando pagam as suas regalias, quando compram os carros milionários, quando fazem tudo. Não pensam que vão estourar o Tesouro. Só pensam quando estão a discutir o salário dos trabalhadores. Nós abandonamos o encontro, viríamos a ter um outro encontro, acho que 9 dias depois. Dissemos ao governo, olha, apresentem então uma proposta. Apresentem propostas concretas sobre todos os pontos que estão no caderno. O governo não apresentou nenhuma proposta, nenhuma só. Nós voltamos a abandonar o encontro. No terceiro encontro, como no espírito das negociações deve haver o bom senso e a flexibilidade, nós decidimos flexibilizar. Nós, as centrais sindicais, mesmo sem consultar os trabalhadores, decidimos flexibilizar. O reajuste salarial que estávamos a exigir de 250%, dissemos que não. Então vamos só já ficar o reajuste em 100%. As zonas recônditas, que o governo só queria pagar sei lá não sei quando, exigimos que o governo pagasse a partir do mês de fevereiro. E aqueles colegas que estão nos municípios A e B, nas localidades com as mesmas dificuldades, ou até piores, que os dos municípios C e D, fossem também contemplados. O terceiro ponto, colegas, é o ponto que se refere ao salário mínimo. O salário mínimo é aquele que as empresas pagam. O salário que atualmente está fixado em 32 mil kwanzas, ou seja, quem vai numa empresa trabalhar, encontra na empresa uns a ganharem 2 milhões, 4 milhões, 5, 6 milhões de kwanzas, e o subalterno ganha 32 mil kwanzas, porque é isso que a lei estabelece. Então, o quarto é do famoso IRT. O governo diz que não há como mexer no IRT, porque há um novo imposto que está a ser desenhado, que é o IRS, parece que é imposto de pessoas singulares. Como é que isso vai ser também, ninguém nos explicou. O governo disse que, não tinha como apresentar ali outras propostas. Fomos para o quarto encontro.
No quarto encontro é aí onde o governo apresenta essa proposta, que estão agora aí a cantarolar com ela, que é do reajuste em 25%. Mas atenção, colegas, esses 25%, é para serem implementados apenas em 2025, eles não dizem que é período de 2025, se o estudo que eles estão a fazer para nivelar, já vamos me debruçar sobre isso, que eles estão a fazer para nivelar os salários da função pública com os outros poderes, não for concluído. Este estudo é que eles estão a chamar de RINAR, que desfazendo isso é roteiro para a implementação da nova arquitetura salarial na administração pública. Isso significa o quê? Eles perceberam que um chefe de secção na Assembleia Nacional, foram eles quem disse isso, tem um salário maior que o secretário de Estado, o vice-ministro. E perceberam outros desnivelamentos. Então estão a fazer um estudo para nivelar os salários, quer na administração pública, quer os salários da administração pública com os outros poderes. Nós lemos esse documento. O documento é este, colegas. É um documento que começa em outubro do ano passado e até 2026. Agora vocês perguntem. Aqui, no artigo 4º deste decreto, porque é um decreto presidencial, o artigo 4º diz, eles propõem que enquanto durar esse estudo, não pode haver reajustes na função pública e nem ceder às pressões dos sindicatos. Agora reparem, nós vamos esperar até 2026, que é o período de implementação, se for implementado esse estudo, esse nivelamento que eles querem fazer. Nós lemos o documento e é um documento muito complexo. Eles posso dizer sinceramente que isto nunca vai ser implementado. Nunca! Estaremos aqui, se Deus nos der vida, vamos estar aqui para testemunhar isso. Esse será mais um daqueles programas como os Papagro, Presilde, não sei tantos outros, iguaizinho. Isso nunca vai ser implementado porque é muito complexo. Mas estamos a fazer fé com o governo, portanto, faça esse nivelamento. Então nós dissemos, enquanto vocês fazem esse estudo, enquanto se aguarda esse nivelamento, façam alguma coisa, porque só mesmo desde que nós começamos a negociar, o salário do trabalhador já depreciou muito. E aqui, mais concretamente, o governo, em relação aos 25%, não é que eles querem dar os 25% para todos os trabalhadores. A linguagem até reajustar os salários da função pública até 25%. Isso significa que eles vão fazer isso obedecendo a discriminação positiva. Ou seja, esses 25% vão ser redistribuídos. Os técnicos médios uma parte, uma fatia maior, porque têm salários mais baixos, e depois uma outra fatia para os técnicos superiores. Não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos. Nós colocamos uma proposta sobre a mesa, recuamos. Aliás, somos os únicos que flexibilizamos dentro desse processo até agora. 100% do reajuste salarial ao nível da função pública. Agora, o governo podia nos dizer, epa, tudo muito bem, nós não conseguimos dar esses 100% agora, mas podemos dar assim, assim e assim. O governo não, continua preso nas suas posições. Sobre as zonas recônditas, aí o governo cumpriu um pouquinho, porque começaram a pagar agora 30% de isolamento para os colegas que estão nos municípios C e D. Perguntamos, os outros 30% da renda de casa? Disseram que não. Esses 30%, quem deve pagar são as províncias, porque se é descentralizado, já orientaram para fazer o trabalho, não é? No sentido de apresentar essa informação do sistema para os outros 30% serem pagos. O governo tinha nos dito numa ronda negocial que pagaria os outros colegas também, daquelas localidades também críticas dos municípios A e B, em março. Na outra reunião disseram que não é bem assim, nós nunca dissemos isso. Tá bom, nunca disseram isso, então paguem em abril. Disseram não, vamos fazer o trabalho, mas vamos pagar só
Desculpa, em julho. Estamos a falar aquelas localidades dos municípios de tipo A e B com as mesmas características ou piores. Mas como o secretário de Estado, Márcio Daniel, estava lá no encontro, nós fomos perentórios em dizer que aquele trabalho do MAT, feito em 2019, que distribuiu esses municípios nessas tipologias, era um trabalho muito mal feito. Mas pronto, vamos ver se agora que já começaram a pagar. Disseram que esse mês de março vão pagar os retroativos, uma parte dos retroativos, e em abril vão pagar a outra parte. Vamos ver, porque esse governo já nos habituou às fintas. Então, colegas, o governo, a única proposta concreta que apresentou, mas uma proposta que de concreta também não tem nada, é dos 25%, mas condiciona a aplicação desses 25% se esse documento não for apresentado, e não é 25% para todos, como já expliquei. Nada sobre o IRT. Salário, atualização do salário mínimo para as empresas. Nós estávamos a exigir 245 mil kwanzas. E como é que nós calculamos esses 245 mil kwanzas? Pegamos nos 18 produtos da cesta básica e calculamos, isso em setembro. Calculamos aquelas quantidades ao preço no mercado informal. Porque se fosse num supermercado onde nós nem conseguimos ir regularmente, aquilo bateria acima de 245 mil kwanzas. Repare, esses 245 mil kwanzas só servem para comprar só serviam para comprar esses 18 produtos em setembro. Certamente já não servem agora. Quer dizer, já não há dinheiro para comprar medicamentos, para pagar a escola, para o táxi e para nada. E o governo, mesmo até os 100 mil kwanzas, porque nós dissemos, então, não querem pagar os 245 mil, vamos flexibilizar para 100 mil kwanzas como mínimo que as empresas devem pagar. O governo disse inicialmente que só podemos pagar 25%. 25% do que é pago atualmente. Depois, só podemos pagar 50%, colegas. Quer dizer, depois daquela reunião onde eles depois vieram com aquela teoria para nos enganar, de que iriam discutir em 45 dias, decidiram que o salário mais baixo para as microempresas seria de 46 mil, as pequenas de 50, depois 70 para as médias e 96 mil kwanzas para as grandes empresas. Falamos não, paguem 100 mil kwanzas. Eles estão a vir com uma narrativa que temos que ter cuidado de fixar esse salário, porque se nós fixarmos um salário de 100 mil kwanzas, nós também, quer dizer, aqueles que têm colaboradores, em casa, auxiliares de limpeza e tudo o resto, não é? E tudo o resto também tem que pagar 100 mil kwanzas. Falamos, não seja por isso. Aqueles que têm auxiliares de limpeza em casa só não pagam 100 mil kwanzas porque o governo nos paga mal. Imagine que o governo a mim me paga 1 milhão de kwanzas. Eu tenho como pagar 100 mil kwanzas a quem trabalha em minha casa. Agora, se me paga, por exemplo, se for técnico médio, me paga 147 mil, 151 mil kwanzas, como é que eu vou tirar 100 mil kwanzas para pagar a quem auxilia o trabalho doméstico em casa? Portanto, se o governo pagar muito bem, nós também vamos pagar bem aqueles que trabalham conosco. Portanto, aqui também não há nada. Então, eles simularam qualquer coisinha, deram essa informação ao partido deles, o MPLA, que suporta o governo, e na cabeça deles já nos entendemos a 80%. Como é que já nos entendemos a 80% se o reajuste, nada. Atualização do salário, nada. Zonas recônditas estão a pagar um pouquinho, mas nada completo. IRT, nada.
situações da saúde, dos enfermeiros, dos médicos, dos professores do ensino superior e nós do ensino geral, nada, porque os nossos cadernos vão ser discutidos aí também. Essa questão da atualização por nível acadêmico, da promoção daqueles colegas que saíram da carreira dos bacharéis para a categoria de entrada, os colegas com categoria do regime geral da função pública, e dissemos lá que eles aceitaram todas essas questões juntamente com o Ministério da Educação. E o que é que eles fizeram? Violaram. Se tudo isso ainda não está aceito, como é que eles calcularam os 80%? Ou por acaso na escola deles o cálculo percentual é diferente que aquele que nós aprendemos? Só pode. Porque o cálculo percentual tinha de ser feito em função das questões que estão lá no caderno. Nós não nos entendemos em nada. Pede-nos bom senso. O MPLA pede-nos bom senso. Mas que mais bom senso deveríamos ter se nós saímos dos 250% para 100%? E se o governo nos apresentasse propostas concretas, provavelmente, ouvindo os trabalhadores, era possível flexibilizar nos prazos de como esses 100% seriam fraccionados para a implementação. Saímos dos 245 mil kwanzas para 100 mil para as empresas. Isso não é bom senso. Saímos de uma parcela de 10% para o IRT, do IRT, para uma parcela fixa de 15%. 15 ainda é maior que 10. Isso não é bom senso. Bom senso o MPLA deve pedir ao seu governo, aos seus ministros, os auxiliares do titular do Poder Executivo, o presidente João Lourenço. É a eles a quem deve baixar orientações para terem sensibilidade com a vida, com a nossa vida. Nós sobrevivemos. Com 100 mil, se quiseres te atrever a comprar sacos, vais comprar 4 coisas, ou 3. Então, temos ou não razões de fazer greve, colegas? Essa mensagem para os professores, para os do setor elétrico, para os portos, caminhões de ferro, enfermeiros, médicos, todos os trabalhadores angolanos. Todos os trabalhadores angolanos, colegas do regime geral da função pública, vocês até que são mais sacrificados, porque neste documento eles assumem que vocês têm até o salário mais baixo. Temos ou não razões para fazer greve? Portanto, nós até, no bom senso, declaramos a greve 11 dias antes da sua aplicação. A lei da greve só dá 3 dias no mínimo. 3 dias no mínimo. Por que nós demos esse tempo dilatado? Exatamente para que o governo pudesse repensar nas suas propostas e vir negociar. Mas parece, e em função daquilo que disse o doutor Esteves Hilário ontem, parece que eles querem medir, querem saber se nós vamos ser capazes de fazer mesmo uma greve geral. Portanto, aí está o repto lançado. Professores, médicos, enfermeiros, oficiais de justiça, funcionários da PGR, trabalhadores de instituições públicas e privadas. Está aí o repto lançado. Eles querem saber se nós sofremos mesmo bem. E ainda nos dizem que temos que ser patriotas, meu Deus. Então, eles é que são patriotas. Que assistem as pessoas a comerem no lixo, que assistem as pessoas a sobreviver, eles é que são patriotas. Nós que sofremos não somos patriotas. O MPLA há muito tempo nos habituou a estabelecer um dicionário paralelo para várias questões. Acho que nesse dicionário o conceito de patriotismo do MPLA é diferente àquele que nós conhecemos. Porque patriota é aquele que ama este país. E todo aquele que ama esse país
sabe que os trabalhadores estão a viver momentos difíceis. E se um governo, mas como é que um governo que governa para as pessoas, que tem uma inflação acumulada de não sei quantos por cento, vai fazer um reajuste de 5%. E atenção, eles só pagaram aqueles 5% às pressas depois das reuniões que nós tivemos, exatamente para nos persuadir a não ir à greve. Nós perguntamos, aqueles 5% que nos deram em janeiro, valem o quê hoje? Se o saco de arroz está 30, 28 mil kwanzas, a caixa de óleo deve estar ali, na mesma dimensão. A caixa de coxa, 20, 21, 22 mil kwanzas. Afinal, o nosso dinheiro, o nosso salário serve para quê? Eu acho mesmo que nós fazemos biscato com o governo. Porque aquilo que o governo nos paga é mesmo pagamento de alguém que faz biscato numa empresa. Nós fazemos biscato no governo para nos pagar tão mal como o governo nos paga. Então, colegas, nós não temos nenhum entendimento. E atenção, eu acho que já começaram a ser ameaçados, já começaram a ser coagidos. Não liguem, porque esses que vos estão a coagir são beneficiários diretos. Aliás, são os primeiros que recebem. Aqui para os professores, não são eles que depois que nos deram os 12, que lutamos e conseguimos os 12,5% em maio do ano passado, não são eles que estavam a abandonar os cargos de diretor para ganhar como técnico, para ter também os 12,5%. Não são eles que se colocaram na linha da frente para ter as promoções em todos os setores. E por que nos estão a ameaçar? Dizem que os trabalhadores têm de estar no local de trabalho. No local de trabalho para fazer o quê? Se a greve é a suspensão da relação jurídico e laboral. Enquanto durar a greve, o diretor não é meu diretor. Eu não devo obediência ao diretor. Ou sei lá qual é o responsável. A lei estabelece apenas que deve haver respeito entre as partes. O respeito mútuo. É isto que a lei estabelece. Então, colegas, não caiam nisso de ir ao local de trabalho, não. Vamos ficar em casa amanhã. Vamos ficar em casa, professores, enfermeiros, médicos, taxistas, colegas do setor elétrico, da ENDE, da Prodel, da RNT, da Encel, da Hidroxicapa. Todos vamos ficar em casa durante os 3 dias. Para que o governo aprenda a respeitar os trabalhadores deste país. O governo nos paga como biscateiros. Como se nós tivéssemos ido trabalhar ali por horas num sítio e nos pagam alguma coisa. Mas só pode se o nosso salário já não chega para comprar comida. E já não chega, se não chega para comprar comida, não chega para outras coisas. Então somos biscateiros do governo. E nós não queremos, nós queremos viver em dignidade. Porque somos nós que faz movimentar a economia deste país. Então, colegas, amanhã, a partir das 7 horas, ninguém vai ao local de trabalho. Porque o governo quer saber até onde vamos chegar. E a culpa desta greve só pode ser sacada ao próprio governo. Porque nós flexibilizamos tudo e mais alguma coisa em sede da mesa de negociações. E se o partido que suporta o governo está solidário com as nossas preocupações, porque sabe que vivemos mal, então deve dizer ao governo para resolver as questões dos trabalhadores. A nossa vida é hoje, é já, é agora. Nós vamos esperar daqui a 4 anos um acordo quadrienal, quando esse governo já nem tem 4 anos em funções. Como é que se pode conceber isso? Então, colegas, não liguem às ameaças, não liguem às manobras de quem também vai beneficiar. Todos, mas todos vão beneficiar com esta greve, com essas reivindicações, todos. O reajuste é para todos. O salário mínimo é para todos. As zonas recônditas, para aqueles que estão nos municípios que eles dividiram C e D, e também para os colegas que estão naqueles municípios ainda não abrangidos.
O IRT sufoca-nos a todos. O governo quer sempre ir mais fundo no nosso bolso, o nosso bolso que já está furado. E temos as questões particulares do caderno reivindicativo dos médicos, dos enfermeiros, dos professores do ensino superior e nós do regime geral, que também estão a ser discutidos nesse caderno. Então, aqueles fura-greve que gostam de ir lá para que o chefe veja se ele está mais bonito do que nossos dias, podem ir lá. Vai ser traíra, mas devia ter vergonha dos benefícios que virão, porque certamente virão. O governo vai ter que negociar conosco. Vai ter que negociar conosco e encontrar entendimentos. Porque senão, vamos para a segunda fase em abril, de 7 dias, e em junho vamos para outra fase de 11 dias. Não é nossa vontade fazer greve. Essa greve é responsabilidade do governo. Colegas, nós temos consciência, nós já não temos dinheiro para comprar comida, muito menos para comprar saldo. Então, sabemos que o nosso saldo agora está a esgotar. Vamos terminar essa live. É uma live de lançamento. E se houver necessidade de fazer uma outra já no decurso da greve, vamos fazer. Portanto, viva a greve, colegas. Viva os trabalhadores desse país. E passem a mensagem. A greve é de todos e é para todos, porque visa forçar o governo e as empresas a pagarem bem e melhor os trabalhadores, a criarem melhores condições de trabalho e a não nos sufocarem, porque este governo não está visto que não está para ir para as nossas preocupações. Viva a greve, bom dia a todos e amanhã todos chegamos num ponto sem retorno. Mesmo se negociarmos hoje, já não tem como evitar a greve. Se negociarmos amanhã, vamos negociar em cima da greve. Mas antes, durante e depois da greve, nós, sindicatos que representamos os trabalhadores, estamos dispostos a negociar para encontrar os consensos necessários para o bem de todos, para o bem dos trabalhadores em primeiro lugar, porque os governos e as empresas trabalham para o bem dos trabalhadores, porque nós é que até fazemos funcionar a máquina governativa e a máquina do governo. Bem-ajam a todos, estamos juntos, amanhã vamos fiscalizar a greve em todos os locais de trabalho. Estamos juntos, colegas. Viva a greve! Viva a greve! Viva a greve! E até já. Bom dia a todos.